Futebol de Verdade com António Tadeia. Ora, então, olá a todos, muito bom dia ou boa tarde, se é que já almoçaram. Esta é a primeira edição de 2025-2026 do Futebol de Verdade. Hoje vamos aqui falar daquilo que foi a primeira jornada da Liga Portuguesa, ou que está a ser, uma vez que ainda falta jogar esse Benfica-Rio Ave, que foi adiado lá para finais de setembro, porque o Benfica está a jogar as pré-eliminatórias das competições europeias e então optou por adiar a sua partida da primeira jornada, e também, havendo tempo, fazer aqui uma pequena antecipação daquilo que pode vir a ser a jornada europeia para as equipas portuguesas, e esta semana temos, enfim, segundas mãos das terceiras pré-eliminatórias já bastante bem encaminhadas. Vamos falar aqui muito, sobretudo, como é natural, dos jogos dos candidatos ao título, da vitória do Sporting em Rio Maior contra o Casa Pia, em que o Sporting mostrou um futebol mais associativo do que aquilo que era habitual, da vitória do Sporting Clube Braga contra o Tondela, uma vitória com algumas dificuldades, mas resolvido o jogo, por um lado numa pequena correção feita por Carlos Vicentes, por outro lado na felicidade de saber aproveitar as situações de que dispôs, e ainda da vitória do Futebol Clube do Porto ontem à noite contra o Vitória Sport Clube, um jogo muito mais forte do Porto em pressão e transição, que vão ser, já se vê, as imagens de marca deste Futebol Clube do Porto de Francesco Farioli. Se tiverem perguntas, é a favor deixarem-nas na caixa de comentários. Eu não vou conseguir publicar aqui os comentários porque não há ainda essa possibilidade do ponto de vista técnico, uma vez que a transmissão está a ser feita em exclusivo no Substack, mas de qualquer maneira consigo lê-las aqui. Por exemplo, já está aqui uns bons dias do Bruno Silva, que já cá está e desejo os bons dias a todos aqueles que estão a ver. Muito bem, essa é uma das novidades do Futebol de Verdade para esta temporada. Está o Hélder Paiva também. Boa tarde, Hélder. Uma das novidades do Futebol de Verdade para esta temporada é que, para já, o Futebol de Verdade não tem patrocinador e, como não tem patrocinador, vai ser um exclusivo para os subscritores premium do meu Substack. Quem quiser ver em direto, participar no direto, só tem uma maneira de o fazer, é através do Substack. Eu aconselho que instalem a app, porque a experiência de visualização é muito superior. Eu, por exemplo, tenho aqui ao meu lado um telemóvel com a transmissão e a visualização pela app. A app é gratuita e a visualização é muito superior do que se estiverem a ver de outra maneira, mas para poderem ver no direto, só mesmo sendo subscritores premium do meu Substack. E porquê é que eu estou a dizer isto? Se quem está aqui agora automaticamente tem que ser subscritor premium do meu Substack. Por uma razão, é que os outros vão poder ver também, mas com uma semana de atraso. Isto é, daqui a uma semana, quem estiver a ver, eventualmente pode passar-vos isto pela frente, seja no YouTube, seja no Facebook, seja onde for. Fica a saber que se quiser estar no direto da emissão seguinte do Futebol de Verdade, há uma forma, é tornarem-se subscritores premium do Substack, e eu vou colocar a passar aqui em rodapé. O endereço para poderem fazê-lo é tadeia.substack.com. E, entretanto, chegou o João Rosado, que diz que a transmissão está perfeita. Antes assim, João, e ainda bem que assim é. Mas vamos lá, então, falar de futebol. Já sabem, se tiverem questões a colocar, façam-no. Eu gostaria que o fizessem enquanto eu estivesse a falar dos temas, que é para não termos que depois andar aqui a saltitar para trás e para a frente. Vamos olhar para os jogos da jornada de acordo com a ordem cronológica em que eles foram sendo disputados. Boas tardes para o Rafael Costa também, que já cá está. Pois muito bem, começamos então com o jogo de abertura do campeonato, que foi esse Casa Pia Sporting. O Sporting entrou em campo com uma equipa
muito semelhante à equipa da temporada passada. Se formos a ver, dos 11 titulares escolhidos por Rui Borges, só havia uma novidade, só havia um jogador que não estava em Alvalade na temporada passada, só havia um jogador que não foi campeão, que foi Luís Soares, para ocupar a posição de Víctor Gyökeres, que já está no Arsenal e, portanto, já não vai contar para o Sporting desta época. Falou-se muito durante a pré-temporada daquilo que são as alterações táticas do Sporting, o Sporting a aparecer no 4-2-3-1, que é o sistema predileto do Rui Borges, por oposição ao 3-4-3, muita gente a dizer, ai, 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 isto não dá, vai ser uma desgraça, porque este plantel está desenhado para o 3-4-3, e está. Mas, atenção, não há grandes alterações, e eu já expliquei isso num texto aqui há uma semana, que escrevi no meu Substack. Não há grandes alterações em termos de processo. É claro que há ali jogadores, enfim, começa a tornar-se um bocado complicado para o Sporting, por exemplo, ter tantas opções de corredor lateral. O Sporting, por exemplo, para o lado direito, contratou Vaianidis, manteve Fresneda, que está a jogar como titular, ainda tem Ricardo Gaio, e depois tem Giovanni Kenda e Jani Catamo, e o Trincão. Portanto, são 6 jogadores à partida para 2 posições, sendo que Kenda, Trincão e Catamo lutarão pela posição de extremo-direito. Vaianidis, e ainda há o Diogo Travassos, que em princípio vai ser emprestado 7 jogadores para 2 posições, mas a questão é que a dinâmica do sistema do Sporting faz com que a equipa se aproxime muito das dinâmicas da época passada. E, aliás, é um bocado nesse sentido que vem a pergunta que me deixa aqui o Luís Pedro Viegas. Deixa uma pergunta, pelo que consegui ver, e não vi com total atenção. Em Rio Maior, o Sporting quase não usou saídas de bola a 3. É verdade, como na época passada. E como no jogo na Supertaça contra o Benfica, e o Luís leu a crónica analítica que eu publiquei no Substack, as saídas foram muito diversificadas. Foram feitas saídas a 3 com o lateral mais baixo, quase sempre o lateral direito, que era o Fresneda. Foram feitas saídas a 4, com Morita a ocupar a posição do lateral esquerdo e o Maxi Araújo a subir no campo para fazer extremo esquerdo, como foram feitas saídas a 3, e isso é o que eu acho que funciona pior, com Yulman entre os dois centrais e os dois laterais subidos. Mas pergunta o Luís Pedro Viegas se foi de facto assim. Era aí que eu ia chegar. O Sporting neste jogo contra o Casa Pia. Porquê? Porque o Casa Pia tinha uma primeira linha de pressão de 3 homens, formada pelos 3 jogadores da frente. O Jérémy Livolan, o Cassiano e o Nsoná. Portanto, extremo direito, ponta de lança, extremo esquerdo. O Casa Pia a jogar em 3-4-3. O que é que sucedeu? Para se opor a uma primeira zona de pressão de 3 homens, o Sporting mobilizou 4. E isto é muito a dimensão estratégica do jogo. Mobilizou quase sempre 4 homens para fazer a saída de bola, sendo que muitas vezes era Morita também quem fazia a posição de lateral esquerdo, quando não aparecia na frente, para que Maxi Araújo pudesse abrir na frente no ataque. E esses 4 homens eram quase sempre Morita mais baixo sobre a esquerda, Fresneda mais baixo sobre a direita, e os 2 centrais, o Diomande e o Gonçalo Inácio. O Sporting foi muito forte. Mas eu estava a explicar a questão das dinâmicas. A questão que se coloca é que depois, quando ataca, mesmo quando defende, o Sporting já na época passada defendia muito em 4-4-2 em zona subida, derivando depois para um 5-3-2, quando a equipa está a defender mais baixo, mais perto da sua área. Porquê? Porque Jenny Catamo, que aparece como extremo-direito, no momento defensivo, começa por defender como médio-direito, mas quando a equipa defende mais atrás, defende como lateral-direito, e faz com que Fresneda, o lateral-direito, defenda mais por dentro. No momento ofensivo, a equipa aproximou-se muito do 3-2-5 da época passada. Porquê? Porque abria constantemente Jenny Catamo no lado direito, que aparecia como extremo, abria constantemente Maxi Araújo no lado esquerdo, aparecia como extremo, tal como na época passada, e depois o que fazia era, tinha o ponta de lança, Luís Soares, enfim, vamos comparar, embora ele jogue de maneira diferente, com Víctor Gyökeres, e tinha os 2 avançados interiores, que eram o Francisco Trincão, que no papel seria o 10, seria o jogador que estava nas costas do ponta de lança, mas aparecia muito liberto, e o Pedro Gonçalves, que no papel, num 4-2-3-1, seria o extremo esquerdo, mas que aparecia também ele muito por dentro. Portanto, o Sporting a usar e abusar desse jogo associativo com Trincão e Pedro Gonçalves, ambos por dentro, muito próximo do ponta de lança, e era isso que fazia forte o ataque do Sporting na época passada, além, claro, do contributo de Gyökeres. Esse já não está, e isso o Sporting teve de mudar. Não há
tanta facilidade para sair de trás com a solicitação da desmarcação na profundidade do ponta de lança, porque Luís Soares não é esse tipo de jogador. Luís Soares é um jogador mais associativo. Daí a mudança do futebol do Sporting. O Sporting apareceu com muitas combinações interiores, pareceu muito melhor do que eu esperava o jogo do Sporting, e muito melhor se comparado com aquilo que a equipa tinha feito na, na pré-temporada, que foi catastrófica, e na Supertaça, que foi, enfim, menos mal, mas ainda assim nada promissora. Este jogo da primeira jornada, também é verdade, contra um Casa Pia ligeiramente frágil, e sobretudo a sentir, eu creio que o José Fonte teve muitas dificuldades para acompanhar o andamento da partida. Creio que aquele meio-campo também não foi aquilo que certamente a equipa do Casa Pia poderá apresentar quando tiver o Seba Pérez a jogar. Vamos a ver como é que a equipa vai evoluir ali, e creio que faltou criatividade na frente. Aliás, o Casa Pia, na primeira parte, pura e simplesmente não chegou à área do Sporting. A primeira vez que lá chegou foi na compensação da primeira parte. O primeiro remate que fez foi também na compensação da primeira parte, e foi um remate de fora da área e interceptado antes de chegar à área sequer. Portanto, não houve praticamente competição. O Sporting, muito superior ao Casa Pia, ganhou por 2-0, sem espinhas, meteu 2 bolas nos postos, podia ter feito mais golos, baixou um bocado a intensidade da pressão na segunda parte, permitiu que o Casa Pia melhorasse um bocadinho a sua produtividade. Também aqui, do meu ponto de vista, alguma influência do facto de o Sporting ter perdido Diomande, e Diomande é um jogador muito importante, sobretudo quando é para jogar contra um avançado possante como é Cassiano. Vamos lá ver, o Sporting tem defesas centrais de vários perfis, mas há um defesa central que é único, que é Diomande, que é o único jogador que tem aquele perfil mais físico, de confronto, de encostar no adversário, que é aquilo que pede precisamente um jogador como Cassiano. Depois, há defesas centrais de perfil construtor, como são o Gonçalo Inácio, o De Basto, o Quaresma. Enfim, são jogadores diferentes, são jogadores que pode ser até de certa forma arriscado para o Sporting, e perdeu o Diomande por lesão, e vamos ver o que é que vai acontecer daqui para a frente, enfrentar os jogos com um defesa central, ou melhor, com 2 defesas centrais de perfil construtor, precisamente porque não tem o tal defesa central de perfil mais físico, capaz de se encostar aos adversários. Chegou o João Ferreira, que desejou também uma boa tarde a todos. Olá, João. E o Luís Pedro Viegas diz que entendeu a explicação. Ainda bem que assim é. Portanto, arrumado o jogo Casa Pia Sporting, superioridade flagrante do Sporting. Melhor o Casa Pia na ponta final, mas aí o jogo já estava resolvido. E o Sporting a começar bem a defesa do seu título de campeão. Pergunta-me o Bruno Silva: e Mangas, surpreendeu, muito vertical e ofensivo. Verdade. Eu acho que, apesar de tudo, o Maxi Araújo é superior. Porquê? Porque tem uma capacidade de definição superior. Mas é o que neste momento se pede no sistema do Sporting, é isso precisamente, é que o lateral esquerdo seja vertical e ofensivo. O lateral direito muitas vezes fica mais baixo, e fico curioso também para ver o que é que vai acontecer quando lá estiver Vaianidis, que é um jogador também ele mais ofensivo. Porquê? Porque o papel de lateral do ponto de vista ofensivo, ou melhor, quem preenche os corredores no ponto de vista, no momento ofensivo no Sporting, são o extremo direito, Jenny Katam, ou Giovanni Kenda, e o lateral esquerdo, Maxi Araújo, ou Ricardo Mangas, ou Nuno Santos, quando Nuno Santos voltar. O lateral direito geralmente fica mais baixo para permitir ali mais segurança no momento de transição defensiva, e, por outro lado, também outra capacidade de construção desde trás, quando for preciso fazer a tal construção a 3 com o lateral mais baixo, ou a construção a 4 com um médio a aparecer na esquerda. E reparem que aí não é o lateral que lá fica, não é o Mangas, não é o Maxi Araújo quem fica a construir atrás quando o Sporting constrói a 4, envolvendo alguém do lado esquerdo. Vamos mudar de página, vamos passar de sexta para sábado, para vos falar brevemente dos jogos de sábado. O Gil Vicente a ganhar na Choupana ao Nacional. Bom aproveitamento da equipa do Gil Vicente das ocasiões que criou. O Nacional com muito volume de jogo, mas sem ser capaz de chegar ao golo, e por isso mesmo acabou por ser punido. Foi um bocadinho mais ou menos o que aconteceu também no Arouca Aves. Aliás, o AVS, ou AFS, e o Nacional
foram das equipas de maior volume de jogo nesta primeira jornada e ambas acabaram derrotadas. Precisamente porquê? Porque do outro lado estiveram equipas com um melhor nível de definição. Apesar de tudo, uma diferença entre aquilo que foi o futebol do Gil Vicente, menos volume, mais aproveitamento, e aquilo que foi o futebol do Aroca, muita capacidade de criação. O coreano do Aroca parece-me ser um jogador que vai dar que falar. Não sei se o Aroca não fica a ganhar na troca do Razon por este coreano, que eu ainda não me atrevo sequer a dizer-lhe aqui o nome. Pareceu-me um jogador muito interessante, joga com os dois pés, cria, aparece no último terço com qualidade. Vamos a ver o que é que este Aroca vai fazer e fico curioso também de ver o que é que vai fazer este Aroca em Alvalade contra o Sporting na próxima jornada. Porquê? Porque me parece ser uma equipa que tem qualidade do ponto de vista atacante. Passamos de sábado para domingo e domingo tivemos mais um potencial candidato ao título a jogar, que foi o Braga. Antes disso, o Futebol Clube Famalicão confirmou todas as boas sensações que me deixa sempre no início da época. E eu disse isso, inclusive, no texto dos prognósticos para esta Liga, que todos os anos começo a dizer que o Famalicão é sério candidato à Europa, e depois o Famalicão, durante a época, acaba sempre por se enredar ali numas trocas de treinadores e aquilo, e depois mudam de trajeto, era para ir por ali, afinal já é para ir por além, e o projeto acaba por sofrer com isso. Este ano parece-me que o Famalicão, com o Hugo Oliveira, tem tudo para poder fazer um belíssimo campeonato. Continuo a achar Famalicão candidato a uma posição nas competições europeias da próxima temporada. Arrasou o Santa Clara por 3-0. É verdade que o Santa Clara até pode estar meio desconcentrado por via da participação nas competições da UEFA, e o Santa Clara vinha na quinta-feira, portanto, quinta, sexta, sábado, domingo, não teve sequer as 72 horas necessárias de repouso, sendo que aí se mete também uma viagem da Irlanda do Norte para Portugal, entre um jogo e o outro, com a tal viagem pelo meio, mas ainda assim 3-0, belíssimas sensações do Futebol Clube Famalicão. Diz-me aqui o Bruno Silva que foi uma grande exibição do Gustavo Sá. O Famalicão tem tudo para fazer um belíssimo campeonato. Tem bons extremos, tem bons médios, tem bons laterais. O Rodrigo Pinheiro fez um bom jogo também. E vamos ver então como é que vão correr as coisas ao Famalicão. Moreirense Alverca, vitória do Moreirense, 2-1, golo no finalzinho. O Alverca surpreendeu, mas enfim, do Alverca a gente não pode estar aqui a adivinhar seja o que for. O Alverca contratou 30 jogadores neste início de temporada. Houve a entrada dos investidores novos, um grupo no qual estará o Vinícius Júnior, jogador do Real Madrid. Mudou a equipa toda, não há ninguém que se mantenha praticamente. Estava o Diogo Martins, creio eu, mas de resto mais ninguém se mantém na equipa do Alverca. Chegou o Estrela, olá, Estrela. O João Ferreira diz que estás a pôr as expectativas altas, o Razon é bom jogador. Isto em relação ao coreano e eu vou ter que ir ver o nome, porque eu não tomei nota aqui do nome do rapaz, mas gostei muito de o ver jogar. É verdade que sim, Razon é bom jogador. Acho que o Aroca perdeu dois jogadores importantes, o Razon e o Silá também. São dois jogadores que me parecem excelentes elementos. Saíram ambos ainda por cima a custo zero, mas entrou então este Yoon-Ju Lee, vem do Bayern de Munique. Aliás, ele esteve emprestado ao Hannover, mas é da formação do Bayern de Munique. Encheu umas medidas neste jogo do Aroca contra o AFS. Mas já tínhamos passado à frente. Muito bem. Onde é que ele está? Sim, Moreirense Alverca. O Alverca mudou tudo. Vamos a ver o que é que dá. Ninguém pode dizer muito bem o que é que vai dar, porque ninguém sabe o que é que estes jogadores juntos podem valer. São 11 jogadores, ou são 30 jogadores, e muitos deles entraram e saíram, que chegaram, é para ver o que dá, e depois alguns saem, enfim, nunca estiveram juntos. O Custódio Castro tem ali um trabalho ciclópico pela frente, e é sempre uma dúvida perceber o que é, mas para já surpreendeu-me. O Alverca bateu-se muito bem em Moreira de Cónegos com o Moreirense, devia ter saído com pontos, só não saiu, porque mesmo já nos descontos acabou por sofrer o 2-1, e acabou por ganhar o Moreirense sem ter feito grande jogo para isso. Quanto ao Braga, bom, o Braga está, neste momento, metido também numa guerra para entrar na Liga Europa. E esta terceira pré-eliminatória, à partida, vai dar para passar, porque o Braga ganhou fora de casa o jogo da primeira mão, na Roménia, contra o Cluj, portanto só tem que gerir. Mas ainda assim, o Carlos Vicens, no jogo em casa contra o Tondela,
do meu ponto de vista, enfim, ele saberá como é que estão os níveis dos jogadores. Mudou muita coisa. Reparem, não jogou o Lagerbielke, que vinha a ser o pilar do centro da defesa da equipa bracarense, um jogador que me parece importante também na complicação que é o sistema do Sporting Clube Braga, e se calhar um destes dias também vamos ter que falar aqui um bocadinho mais detalhadamente dessa questão. Não jogou de início, estes entraram depois, o Ricardo Horta, o Dorgeles, que são jogadores também, o Dorgeles, um jogador que dá uma intensidade ao meio-campo fantástico. O Ricardo Horta já se sabe, é o principal criativo desta equipa do Sporting Clube Braga. João Moutinho estava castigado por causa da expulsão na última jornada da época passada contra o Benfica, portanto não podia jogar, estava impedido, mas também não jogou o Zalazar, também não jogou o Niakate, e o Braga teve um início de jogo muito complicado. Antes do Braga marcar, o Arouca teve 3 situações em que podia ter-se adiantado. O Ornichek, que eu continuo a dizer, acho que é um excelente guarda-redes, e acho que o Braga melhorou muito do Mateus Magalhães para o Ornichek, da época passada para esta, ou da primeira metade da época passada para a segunda metade da época passada, evita um golo do Miro. Depois disso, o Yarlen tem um lance em que vai isolado e chuta ao lado. Ainda depois disso, e antes do primeiro golo do Vítor Carvalho, há uma jogada do Yarlen e do Miro a combinarem, o Miro não chega para finalizar, já sem guarda-redes nem nada. Portanto, o Tondela podia perfeitamente ter-se colocado na frente. Não o fez e acabou por permitir que o Braga, através do aproveitamento, primeiro de um pontapé de canto, batido pelo Lelo e cabeceado pelo Vítor Carvalho, e depois de um ataque rápido, com bela condução também do Lelo e excelente cruzamento do Lelo para a finalização do Paulo Victor, que o Braga resolvesse o jogo, pôs-se a ganhar por 2-0 ainda na primeira parte, e o que isto significou foi que não houve mais discussão do resultado até final. Acho que o Carlos Vicente, com as alterações que fez para poupar alguns dos seus titulares, simplificou a coisa. Porquê? Porque usou 2 jogadores de corredor. E eu acho que isto tem sido um dos principais problemas do Braga nesta época. É que só usa geralmente um jogador de corredor e depois complica a tarefa a quem tem que ocupar os corredores no momento ofensivo. Às vezes até nenhum. Já viu o Braga jogar esta época, e creio que foi na segunda pré-eliminatória da Liga Europa, com o Vítor Carvalho ou o Dorgales a ocuparem o corredor direito e o Zalazar a ocupar o corredor esquerdo, quando são todos eles jogadores de corredor central. Desta vez não, desta vez, e aliás, já na Roménia apareceu o Victor Gomes, desta vez no jogo com o Tondela estava o Roger a ocupar o corredor direito e fez um bom jogo. Creio que foi o jogador com mais conduções progressivas na primeira jornada da Liga. Já se sabe o que é que o Roger dá a partir do corredor direito. E estava o Lelo a ocupar o corredor esquerdo, para já o rei das assistências do campeonato. 2 passos para golo, mais ninguém fez tantos, e o Braga acabou por ganhar, do meu ponto de vista, com isso. Porquê? Porque simplifica a tarefa dos jogadores. E eu vejo este Braga do Vicens e aquilo que me vem à cabeça é sempre um bocadinho aquela entrevista que o José Mourinho deu ao Canal 11 durante a pré-época do Fenerbahçe no Algarve. Às vezes, os treinadores pegam em modelos de sucesso e resolvem aplicá-los a plantéis onde não há jogadores para executar esses modelos. Eu acho que aquilo é um bocadinho querer fazer o Manchester City com os jogadores do Sporting Clube Braga. E pode não dar. É preciso termos a noção que não há um Stones ali para não há uma série de coisas que o City tem que o Braga não tem. Portanto, às vezes é preciso simplificar. Ainda assim, vitória clara do Braga, 3-0. É um dos líderes e temos neste momento 3 líderes no campeonato. Sporting Clube Braga, 3 líderes, enfim, temos 6 equipas com 3 pontos, mas há 3 líderes, porquê? Porque Sporting Clube Braga, Famalicão e Futebol Clube do Porto ganharam por 3 golos e, portanto, são, à partida, os líderes da competição por um golo de vantagem contra as equipas que ganharam por 2, e neste caso são o Arouca e o Sporting, e o Gil Vicente, que tem diferença de golos positiva de 2 tentos. Bom, domingo, perdão, segunda-feira, domingo já vimos. Segunda-feira, Estoril 1, Estrela da Amadora 1. Surpresa para mim também no pouco rendimento da equipa do Estoril, mas já se sabe, o Ian Castro, já na época passada, passou um bocadinho por isto, arranque lento e a equipa depois foi melhorando. Vamos ver se vai ser assim outra vez esta época. Eu acho que o Estoril tem condições para fazer um belíssimo campeonato. Tenho muitas dúvidas relativamente ao Estrela da Amadora, mas portou-se muito bem o Estrela nesta partida contra o Estoril. E à noite, a vitória do Futebol Clube Porto sobre o Vitória Sport Clube. Não vou alongar muito em comentários aqui sobre o Futebol Clube Porto Vitória.
Porquê? Porque é o jogo da semana no meu Substack e vai ter crónica analítica hoje, mais ao final do dia. Todas as semanas no meu Substack há um jogo que tem crónica analítica. Esta semana é o Futebol Clube Porto Vitória. Ainda assim, nota para a capacidade do Futebol Clube Porto para meter energia no jogo. O Porto foi uma equipa muito pressionante, foi uma equipa que conseguiu sempre impedir, não conseguiu sempre, mas conseguiu quase sempre impedir a saída de bola com qualidade do Vitória. O Vitória até começou melhor. E porquê? Porque eu acho que o Porto, neste momento, ainda valoriza muito a vertente energia na sua pressão e ainda, enfim, não podia, não é? Há pouco tempo de trabalho. Ainda não tem bem trabalhado a vertente tática da sua pressão. E muitas vezes o lado cego do campo fica desguarnecido. E foi isso que o Vitória conseguiu logo na primeira jogada. Aos 40 segundos, o Vitória podia ter feito golo. Porquê? Muita pressão do Porto inclinada para o corredor direito do Vitória, portanto, corredor esquerdo do Porto. A bola sai da zona de pressão, vira para o outro lado, do outro lado o Vitória a conseguir criar superioridade e conseguir chegar a uma situação de finalização que podia ter-lhe dado o primeiro golo. Muitas vezes acontece isto quando as equipas sobrevalorizam a intensidade da pressão face à capacidade tática ou à capacidade de leitura tática nesse momento de pressão, acabam por permitir que, se essa primeira zona de pressão mais intensa falha, acaba por haver problemas do outro lado. Bom, foi isso que se viu. Mas, de qualquer maneira, o Porto acaba por, através desta capacidade de meter energia no jogo, muita gente a pressionar, muita gente a reagir. Não é tanto ao momento da perda, é mais ao momento do ganho. Ou seja, a transição ofensiva do Porto estava fortíssima. A pressão defensiva boa, embora taticamente ainda por alinhavar melhor. A transição ofensiva fortíssima. E basta ver o que aconteceu no lance do primeiro golo do Porto. O Porto ganha a bola junto à sua área e depois há condução. A definição não é boa porque há um passe falhado, porque há um mau controlo por parte do Borja Sainz, mas acaba tudo isso por ser corrigido. Porquê? Porque havia 5 jogadores do Porto em condições de prosseguir a jogada. Falhou este, vem o outro a seguir. Há uma segunda leva. Falhou este, vem o outro a seguir. Há uma terceira vaga. Portanto, o Porto acaba por beneficiar muito desta capacidade de ver o jogo para a frente, de meter, lá está, a tal capacidade de verticalizar muito rapidamente, foi assim muito que o Porto chegou à vitória, também sem nenhuma dificuldade. Eu acho que o 2-0 ao intervalo era até, de certa forma, um resultado curto para aquilo que o Porto tinha mostrado. Na segunda parte, o Porto baixou a intensidade, o Vitória entrou no jogo, teve ali um período de 15, 20 minutos em que se tem feito um golo, podia ter equilibrado, ou podia ter reaberto a discussão do resultado, não o fez, e isso acabou por levar a que o Porto, no final, chegasse ao 3-0, mais uma vez num lance em que há uma reação mais rápida dos seus jogadores, ou neste caso do SAMU, do que dos adversários. Não acho de todo que o problema do Vitória tenha sido tático. O Vitória, enfim, também tem um sistema interessante de se ver. Tem um sistema em que o Miguel Maga, que é central direito em alguns momentos de construção, depois, ou melhor, é central direito no momento defensivo, assim é que é. O Vitória defende com 5 atrás, defendeu com o Van de Félix como lateral direito, com o Miguel Maga como central direito e depois Borevkovic central do meio, Miguel Nóbrega central esquerdo e o João Mendes lateral esquerdo, mas no momento ofensivo soltava muitas vezes o Van de Félix para o ataque, metia muitas vezes o Miguel Maga como lateral direito e atacava assim. Portanto, não creio que o problema tenha sido por aí. Acho que houve, sobretudo, uma questão de rapidez de reação. Acho que os jogadores do Vitória muitas vezes pareciam meio que entorpecidos face à energia que o Futebol Clube do Porto metia no jogo e foi muito por aí que o jogo acabou por sorrir à equipa do Porto. Aliás, o Porto também, e eu vou explicar isso na crónica analítica, também tem algumas nuances do ponto de vista tático. Por exemplo, o Alan Varela defendeu sempre a 5.
O Porto defendeu sempre a 5 atrás, com Alan Varela ao lado dos dois centrais. O Porto, no momento defensivo, tinha o Alberto Costa à direita, tinha o Martim Fernandes à esquerda, tinha o Alan Varela como central esquerdo, tinha o Bednarek como central do meio e o Neuen Pérez como central direito. E, portanto, depois no momento ofensivo também se desdobrava para um 4-3-3 com o Alan Varela a aparecer à frente desta primeira linha de criação, que era de 4 homens, primeira zona de construção. Primeiro golo, lá está, um tal contra-ataque rapidíssimo, com 2 más definições pelo meio, mas sempre alguém a aparecer para ganhar a sobra. Rapidez sobre a bola, fundamental. Segundo golo, bola parada, estudada, marcada. E reparem, há uma nuance importante no segundo golo do Porto. É que é um canto curto, mas o canto curto não é batido entre os dois jogadores que estão na imediação do canto curto. Há um terceiro jogador que se aproxima e que cria o efeito de surpresa e depois faz um excelente cruzamento, que é o Alberto, para um cabeceamento do Samu. Samu é muito forte neste tipo de lances. Bolas cruzadas na área, Samu será provavelmente o melhor ponta de lança do futebol português, mas a larga distância. E aqui saltou, ganhou, cabeceou, não serviu de nada estar lá alguém com ele, porque ele foi fortíssimo. E depois, o primeiro golo foi marcado pelo PP, não o disse. O terceiro golo nasce, mais uma vez, de uma rapidez de reação da equipa do Porto face à equipa do Vitória, porque há um primeiro remate do Eustáquio, salvo erro, que o Charles defende. Não fez tudo o que devia. Não, de facto, defende a bola para a frente. Mas reparem, o Samu está atrás do Borevkovic no momento em que é feito o remate. Acreditou que aquilo podia acontecer, foi lá, ganhou a bola que sai do guarda-redes, chegou lá bem antes do Borevkovic. Borevkovic, nesse aspecto, parece-me que fez um jogo fraco, sempre meio entorpecido face à energia da equipa do Futebol Clube do Porto. E pronto, deixem-me só aqui olhar para as perguntas que alguns de vocês deixaram sobre o Futebol Clube do Porto. Pergunta-me o Rafael Costa. O Porto foi a equipa que me surpreendeu mais nesta primeira jornada. Equipa bastante pressionante. Parece ser uma equipa a ter em atenção, porque ainda existe pouco tempo de trabalho. Lá está, é o que me parece também. Acho que o Porto, a nível da energia, esteve altamente positivo. A nível da coordenação tática da pressão, é que nem por isso. Portanto, parece-me que aí a coisa, de certa forma, falhou um bocadinho. Bruno Silva. E Rodrigo Mora não encaixará mesmo neste sistema? Custa ver um talento destes no banco, apesar de ainda existirem muitos jogos pela frente. Eu vejo o Rodrigo Mora a jogar como ala esquerdo, como extremo esquerdo, no lugar que é do Borja Sainz. Mas vamos a ver se vai ser essa ou não a escolha do Farioli. Agora, é verdade, quem viu o Rodrigo Mora fazer o que ele fez no último campeonato e agora o vê de fora, custa bastante vê-lo de fora. Diz ainda o Rafael Costa, relembro Tadeia que num dos textos menciona que Samu pode não ser o ponta de lança para esta tática e a equipa, o que achou da performance de ontem. Lá está, enquanto o Porto estiver... O Samu tem 2 coisas em que é muito forte, mas muito forte mesmo. O ataque a bolas cruzadas para a área, não vejo mais nenhum ponta de lança em Portugal com essa capacidade. O primeiro toque dele dentro da área, se for para meter a bola dentro da baliza, é excelente. Se for para controlar e combinar, não. Porquê? Porque ele remata muito bem de primeira, mas não controla bem de primeira. São ações técnicas diferentes. É muito forte a ganhar profundidade. Agora, e a partir destas duas complementam-se. Porquê? Porque vocês podem dizer assim, mas se a equipa adversária defender muito baixo para roubar a profundidade, o Samu impõe-se pela resposta a cruzamentos. Se a equipa adversária, para evitar que possa haver muitos cruzamentos para a área, se resolver defender mais alto, para impedir esse jogo de cruzamentos, o Samu impõe-se pelo ataque à profundidade. Tudo verdade. É um excelente jogador, atenção. Agora, aquilo que eu não vejo, e ainda ontem houve muitas ações a emperrarem no ataque do Porto, é o Samu a baixar para jogar em apoio, que é uma coisa que o Farioli quer que o 9 dele faça. Vamos a ver o que é que vai acontecer. Se o Farioli vai abdicar da ideia ou se o Samu vai... E reparem, aquilo que fez o Luke de Jong no golo anulado ao Eustáquio, em que ele recebe a bola na área e de primeira deixa a bola redondinha para a finalização do Eustáquio, pois estava, era fora de jogo. Mas isso o Samu não faz. E isso é o que o Farioli quer do ponta de lança. Vamos a ver. Os jogadores não são só bons nem só maus. Têm coisas em que são bons, têm coisas em que são maus, têm coisas em que são muito bons, têm coisas em que são muito maus. E depois a ideia é mesmo conseguir construir um jogar
em que se sobrevaloriza as coisas em que eles são muito bons e em que se desvaloriza as coisas em que eles são muito maus. É isso que estamos todos à espera de ver como é que vai evoluir o Futebol Clube Porto do Farioli. Luís Leal, achei curioso que o Varela não baixava só para central pela esquerda, viu-se outras vezes a aparecer como central pela direita. Pois eu creio que terá um pouco que ver com a forma como o adversário ataca. Ainda vou ter que olhar outra vez para o jogo e lá está. Vocês podem dizer assim, mas eu queria era ter já a crónica analítica para ler, aquilo é logo, tomo-se nos jornais, sai logo de manhã. Pois é, mas a questão é que eu, hoje de manhã, já estive a fazer a entrelinhas, que vocês já receberam no vosso e-mail, e só mesmo agora, daqui a pouco, é que vou ter tempo para poder fazer a crónica analítica. Vou pegar nisso à tarde. Vou rever o jogo, vou fazer os quadrinhos, vou fazer essas coisas todas e depois, em princípio, antes de começar o Benfica, tem que ser, porque eu vou ter que estar na RTP3 logo ao final da noite para acompanhar o Benfica Nice, terão a crónica analítica no vosso e-mail. Diz o Pedro Coutinho, vendo as movimentações do Borja, sempre muito aberta, incluindo mais a pensar que o Mora vai competir com o Gabri Veiga pelo lugar. Sim, eu por acaso acho que afastá-lo da baliza é mau. Mas vamos a ver. As equipas, como é que é a frase? Uma equipa é um organismo vivo. O Gabri Veiga, à partida, é jogador mais de construção do que finalização. O Rodrigo Mora é muito forte a jogar próximo do ponta de lança. Jogar mais na zona de meio campo torna-o menos forte. Lá está. Valoriza um bocadinho mais uma coisa em que ele não é tão forte e desvaloriza uma coisa em que ele é fortíssimo, que é a capacidade para receber, rodar, driblar e chutar. Se ele estiver a fazer isso a 40 metros da baliza, meus amigos, não é tão bom jogador. Ou melhor, é o mesmo jogador, mas aquilo que ele faz muito bem acaba por ser desvalorizado por aquilo que está a ser pedido dele. Mas sim, Pedro, o Farioli, quando o usou no jogo com o Atlético de Madrid, foi assim. Embora aí eu julgo ter percebido que houve ali uma pequena alteração e o Porto mudou um bocadinho do 4-3-3 para o 4-2-3-1. Pedindo ao Froholt, ontem menos em jogo do que tinha estado no jogo contra o Atlético, que baixasse um pouco mais para que o Rodrigo Mora pudesse aparecer mais nas imediações do ponta de lança. Bom, revistos os jogos, eu quero só partilhar convosco aqui duas ou três coisas e com o apoio da Goalpoint e da base de dados da Opta, vamos ter aqui também no Futebol de Verdade, todas as semanas, um pequeno lote de curiosidades estatísticas, de tops do campeonato, jogadores que se destacaram do ponto de vista estatístico na jornada do fim de semana. E a primeira coisa que eu tenho aqui para vos mostrar, e deixem-me só tirar aqui o banner para não estar ali a tapar a cara do Samu. Nesta jornada, top de remates enquadrados. Quem fez mais? Samu, 5. E estamos a vê-los ali, os 5. 4 deles foram feitos dentro da área. Foram 5 remates enquadrados em 6 que ele tentou. Quer dizer que só estou ao lado uma vez e foi um lance em que podia, inclusive, ter feito o golo. Soares conseguiu 4. Luís Soares do Sporting. 4 remates enquadrados em 7. Pedro Gonçalves, 3 remates enquadrados em 6. Ninguém fez mais do que eles nesta jornada da Liga. Segunda curiosidade da semana. Mais golos esperados. E aqui, esta não é uma estatística particularmente favorável ao Luís Soares. O Luís Soares, em condições normais, devia ter feito entre 1 e 2 golos. E temos ali os remates todos que ele fez. A azul aparecem os remates que ele conseguiu enquadrar. A vermelho, os remates que ele fez para fora. E depois, o tamanho do círculo é tanto maior quanto maior era a probabilidade de golo de cada remate. O Soares acabou o jogo nos seus remates, deixem cá ver quantos é que foram 7 remates, acabou o jogo com um índice de golos esperados de 1,36. Portanto, pelo menos um golo ele devia ter feito, e não fez nenhum. Samu ficou a ganhar a estatística, marcou 2 golos com um total de golos esperados de 1,05, tal como ficou o terceiro jogador com mais golos esperados nesta jornada, que foi o Romeno Stoica, do Estrela da Amadora, marcou um golo com um índice XG de 0,82. Terceira curiosidade da jornada. E está aqui uma mancha escura que eu, francamente, não sei porque é que cá está. Mas, enfim, hoje já não vou resolver. Tenho que resolver isto para a próxima edição do Futebol de Verdade. E temos aqui as ações dentro da área. E reparem como se marca aqui uma diferença. O Sporting fez
47 ações na área. E temos ali no quadro da esquerda as ações na área, as 47 ações do Sporting na área. 47 é um número muito alto. Geralmente, chega-se ao final de um campeonato em que uma equipa... em que há, sei lá, tipo 10 exibições em que as equipas conseguem superar as 50. 10 em todo o campeonato. Na época passada, eu creio que só Porto, Sporting e Benfica é que superaram as 50. O Sporting, logo à primeira jornada, faz 47. Portanto, foi uma exibição forte. E reparem que o segundo valor mais alto desta primeira jornada é o do Futebol Clube do Porto. 28 ações na área. 27 do Estoril, foi o terceiro. Portanto, o Sporting a conseguir, enfim, não é o dobro, mas é quase o dobro. O dobro de 28 seriam 56 ações na área do que qualquer outra equipa da Liga nesta primeira jornada. Do ponto de vista individual, foi muito mais coletivo o trabalho do Sporting dentro da área do adversário. Porquê? Porque o jogador do Sporting com mais ações na área foi Suárez. Suárez conseguiu 9 ações na área em 47 que a equipa leonina obteve. O que é que isto quer dizer? Que foram apenas 19%. Ou seja, foram muito distribuídas as ações do Sporting na área do Casa Pia. Já não foi tanto assim no Futebol Clube do Porto. O Samu foi o jogador com mais ações na área adversária nesta primeira jornada da Liga. Teve 12 em 28 do Futebol Clube do Porto. São 42%. Quer dizer que metade, praticamente metade das ações do Futebol Clube do Porto na área do Vitória Sport Clube foram protagonizadas por Samu. Portanto, do ponto de vista individual, Samu foi o jogador com mais ações na área adversária, 12 em 28 da sua equipa. Luís Soares, do Sporting, fez 9 em 47 da sua equipa. Rafik Guitane, do Estoril, fez 8 em 27 da sua equipa. Mais uma curiosidade, e vão ser 5 todas as semanas, relativamente àquilo que foi a jornada da Liga, sempre com o apoio da Goalpoint, que recorre à base de dados da Opta Sports. Estamos aqui a falar de todas as perdas de bola do Vitória Sport Clube, e nomeadamente daquelas que foram feitas no terço defensivo. Portanto, estamos aqui a olhar para as perdas de bola mais à direita. A baliza do Charles é aquela que está do lado direito do ecrã. O Vitória somou 18 perdas de bola no seu terço defensivo. 8 no terço defensivo direito, 5 no terço defensivo esquerdo, outras 5 no terço defensivo central. É um valor muito elevado. Ainda assim, enfim, cerca de metade daquilo que foi, por exemplo, o recorde da Liga anterior, que foram 34 perdas de bola do Rio Ave num jogo contra o Benfica, em que o Rio Ave foi goleado. Portanto, Vitória com 18 perdas de bola no terço defensivo. Quem esteve mais perto foi o Aroca, com 15, Casa Pia e Alverca, com 14. Por fim, o último gráfico que tenho para vos mostrar hoje são... E toda a gente acharia que o Porto teria sido a equipa com mais ações defensivas no meio-campo de ataque. Não foi. Foi o Tondela. O Tondela, no jogo contra o Braga, conseguiu 20 ações defensivas no meio-campo de ataque. E o meio-campo de ataque é também o meio-campo do lado direito do ecrã. Quem se aproximou mais foi o Nacional, com 17, e o Famalicão, com 16. O Tondela fez estas 20 ações defensivas no meio-campo ofensivo contra o Sporting Clube Braga. O Nacional somou 17 contra o Gil Vicente. O Famalicão somou 16 contra o Santa Clara. Bom, estava a ver se havia aqui mais questões vossas. Para já não há. Portanto, vamos seguir em frente para vos falar daquilo que vem aí, que é a jornada europeia. Temos 3 equipas em competição esta semana, nas competições, nas provas da UEFA. Já hoje, o Benfica recebe o Nice, e não deve ser um jogo particularmente complicado para o Benfica. O Benfica já ganhou por 2-0 em França. Percebe-se que é melhor equipa do que o Nice. Percebeu-se isso claramente no jogo da primeira mão. A minha curiosidade é de perceber, no jogo de mais logo, se vai haver ou não uma combinação melhor entre os dois pontas de lança. Eu creio que este Benfica estará a subir ou a evoluir claramente para uma realidade 4-4-2, com Pavlidis e Ivanovic
ambos na frente de ataque. O jogo é às 20 horas, passa na TVI. O jogo da primeira mão mostrou uma boa exibição individual do Ivanovic, não tanto do Pavlidis. A minha expectativa é de ver as movimentações mais bem coordenadas, mas também é normal que ainda não estejam. Há pouco tempo de trabalho para este. O Ivanovic tinha 4 ou 5 treinos, portanto, os jogadores têm que se conhecer melhor, têm que perceber melhor o que é que, quando um vai, o outro fica, quando um abre, o outro fica no meio, e, portanto, esse tipo de movimentações tem que ser mais bem trabalhado, e isso exige, naturalmente, tempo que ainda não houve. Diz aqui o Bruno Silva que é uma bela jornada europeia para somar pontinhos para Portugal. Vamos a ver, porque o facto das nossas 3 equipas terem ganho fora pode, de certa forma, levar a algum levantar do pé, achar que a coisa está mais ou menos garantida. Por exemplo, ninguém vê o Santa Clara a ser eliminado, depois de ter ganho por 3-0 na Irlanda do Norte ao Larne. Portanto, isto pode levar aqui a um Santa Clara a poupar-se, um Santa Clara a ficar à espera de ver o que é que o jogo dá, e depois a diferença pode ser entre 2 pontos ou 1, ou até eventualmente, imagine-se, eu acho que não, porque era preciso acontecer algo de muito estranho, o Santa Clara vir a perder o jogo, passando a eliminatória, porque não acredito que perca a eliminatória, e os pontos depois vão fazer falta no nosso ranking. E fica desde já prometido que nem entre linhas diariamente vai sendo feito o acompanhamento do ranking, portanto, vocês logo de manhãzinha ficam a saber, e a Entre Linhas é um conteúdo gratuito, toda a gente recebe, toda a gente que subscrever, fizer a subscrição gratuita, como é evidente, quem não fizer, não recebe, mas também não recebe porque não quer, porque não paga nada. Mas quem vir a Entre Linhas de manhãzinha, e Entre Linhas está sempre aí antes das 9 da manhã nos vossos e-mails, ficará a saber como é que está a questão do ranking. Mas pronto, estávamos a falar ainda da Liga dos Campeões. Hoje há 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jogos. E porquê é que há 10 jogos hoje? Bom, é muito simples de entender. É porque amanhã é dia de Supertaça Europeia. Amanhã vamos ter esse jogo entre o Paris Saint-Germain e o Tottenham, jogo em Udine, em Itália, para definir quem vai ganhar a Supertaça Europeia. Portanto, amanhã não há Liga dos Campeões. Todos os jogos da segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões estão marcados para hoje. Curiosidade acrescida, no caso dos portugueses, para esse Fenerbahçe e Feyenoord. Porquê? Porque o vencedor do Fenerbahçe e Feyenoord vai jogar com o vencedor do Benfica-Nice. E, em princípio, com a vantagem de 2 golos que já traz da primeira mão, este deve ser o Benfica. No Fenerbahçe Feyenoord, o Feyenoord vai a Istambul defender a vantagem de 1 golo, arrancada a ferros, numa vitória por 2-1. Vamos ver quem é que sai vencedor de lá. Karabakh, favorito contra o Skandia. O Copenhaga, favorito contra o Malmo. Joga em casa, empatou 0-0 fora de casa. O Pafos, vamos a ver. Eu tenho alguma curiosidade com esta equipa do Pafos. Tem um diretor desportivo português, tem jogadores portugueses, jogadores do Campeonato Português. Ganhou fora de casa ao Dinamo Kiev, não foi em Kiev, mas foi na Ucrânia, ainda assim, por 1-0. Vai agora defender essa vantagem em casa para chegar ao play-off da Liga dos Campeões. O Pilsen, Victoria Pilsen, recebe o Rangers, enfim, sem grande ciência, porque o Rangers já ganhou o jogo da primeira mão com 3 golos de diferença. Seria preciso uma catástrofe escocesa na República Checa para o Victoria Pilsen passar em frente. Clube Bruges Salzburgo, o Bruges já ganhou na Áustria, tem que defender essa vantagem em casa. Ferencváros, Ludogorets. Ludogorets é uma equipa também com pegada portuguesa. O Ferencváros empatou 0-0 na Bulgária. Vamos a ver se consegue agora em casa avançar para a próxima fase. Há ainda este Slovan Bratislava Kairat Almaty, jogo muito curioso entre uma equipa da Eslováquia e uma equipa do Cazaquistão. Os cazaques ganharam por 1-0 em casa, mas ser-lhes seguramente muito complicado de resistir na Eslováquia. E, por fim, ainda um Estrela Vermelha, Lech Poznan. O Estrela Vermelha já ganhou por 3-1 na Polónia e vai apenas defender também essa vantagem no jogo em casa. Depois, na quinta-feira, então vamos ter os outros 2 jogos de equipas portuguesas. São 2 jogos em que, em princípio, enfim, o Santa Clara, de quase certeza absoluta, ganhou 3-0 na Irlanda do Norte ao Larne. O Sporting Clube Braga tem amplo favoritismo, ganhou 2-1 na Roménia ao Cluj. Portanto, só têm que segurar as suas vantagens.
para estarem depois na fase play-off, que é a fase em que se vai definir os presentes na fase de liga da competição. Só para vos manter a par com os adversários potenciais, o vencedor do Larne Santa Clara, ou do Santa Clara Larne, na Liga Conferência, vai jogar com quem sair vitorioso da eliminatória entre o Balkany, do Kosovo, e o Shamrock Rovers, da República da Irlanda, sendo que o Balkany ganhou no Kosovo por 1-0 e agora vai ter que defender essa vantagem no Eire, na República da Irlanda. Não vai ser com certeza fácil. Eu creio que o ambiente no Kosovo é forte, mas o Shamrock Rovers acaba por ser a melhor equipa do que é a equipa do Balkany. E depois o vencedor do Sporting Clube Braga, CFR Cluj, vai jogar com uma equipa que sair do lote entre o Lincoln Red Imps de Gibraltar e o Futebol Clube Noa da Arménia. São também duas equipas, tanto uma como a outra, com pegada portuguesa. Portanto, há sempre portugueses, tanto de um lado como no outro. No lado dos Lincoln Red Imps, há um português naturalizado gibraltenho, creio que é assim que se diz. Se não for, peço desculpa a todos os que vierem do Rochedo, que é o Bernardo Lopes. Aliás, ele, inclusive, é internacional pela seleção de Gibraltar, mas o favorito é, no meu ponto de vista, o Futebol Clube Noa da Arménia, equipa que na época passada até tinha treinador português e que tem vários jogadores portugueses no plantel. E no jogo da primeira mão, por exemplo, jogaram o Gonçalo Silva, aquele defesa central que na época passada chegou a jogar, ou há 2 épocas, pelo Farense. Jogou o Hélder Ferreira, um extremo que andou por várias equipas da nossa primeira divisão. Jogou o Mateus Ayas, que é brasileiro e esteve na época passada no Moreirense. E ainda lá estava o David Soalé, um defesa central, defesa esquerdo, que também já fez carreira na Eslovénia e que está neste momento na Arménia, mas é português. Bom, meus amigos, estamos a chegar ao final da edição de hoje do Futebol de Verdade. Se tiverem mais alguma pergunta para fazer, é agora. Vamos lá, até claro, eu vou dar-vos aqui um minutinho para o fazerem e poder ainda responder-vos, enquanto vos recordo que o Futebol de Verdade vai ser, para já, semanal, sempre a seguir à jornada da Liga Portuguesa, e no direto, em exclusivo, para os subscritores premium do meu Substack. Portanto, quem quiser ver em direto, é muito simples, só tem que subscrever em tadeia.substack.com. Os outros podem ver também, mas só podem ver uma semana depois. E de hoje a uma semana, portanto, sendo que hoje é dia 12 de agosto, terça-feira, de hoje a uma semana, na terça-feira, dia 19, esta emissão vai estar disponível para toda a gente, não só no meu Substack, como também no meu canal de YouTube. Nessa altura, podem dar lá um salto para ver. Enfim, o programa é exclusivo para os subscritores premium. Porquê? Porque o Futebol de Verdade não tem patrocinador neste momento. Se vier a ter patrocinador, naturalmente, até em defesa dos interesses do patrocinador, aquilo que vai acontecer é que o programa vai estar disponível para todos, para ser visto por todos, quanto mais, melhor. Enquanto isso não acontecer, o programa serve basicamente para cativar, para discutir convosco futebol, mas para cativar pessoas a subscreverem a versão premium do meu Substack, e serve também para eu, de certa forma, recompensar aqueles que são os subscritores premium do meu Substack, porque se pagam, naturalmente, têm que ter direito a mais alguma coisa que os outros não têm. O Bruno Silva veio cá só dizer que acha que é gibraltino, mas também não tenho a certeza. Eu prometo que vou ver e que da próxima já não me enganarei, se é que hoje me enganei. Muito obrigado por terem estado aí desse lado. O Futebol de Verdade regressa após a segunda jornada da Liga Portuguesa, que é, como quem diz, para a semana. Então, até lá, vejam com certeza muito futebol. Futebol de Verdade